Nessa noite nós precisamos retornar a algo que vimos em 2015 aqui. Essa mensagem afeta diretamente todas as áreas, como todas as mensagens. Mas de um modo muito evidente, muito claro, muito transparente, afeta a vida de todas as pessoas aqui, em todas as áreas. Há muita gente nova, mas há muita gente que talvez já tenha ouvido essa mensagem. Glória a Deus, por isso podemos relembrar essa verdade poderosa nessa noite. Faz alguns anos, Deus iniciou um poderoso avivamento em Cuba, começando numa igreja metodista tradicional, fria. E quem conta essa história é o próprio bispo da época, o bispo Ricardo Pereira. Isso aconteceu no final da década de 80, no século passado, numa localidade de Cuba chamada Pinar del Rio. O culto havia terminado, o pastor foi para a casa pastoral, que era anexa ao templo, para assistir televisão, mas os jovens estavam famintos por Deus e seguiram orando para que o Espírito Santo caísse sobre eles. De modo geral, nós vemos em muitos locais a história ser inversa. Homens que são homens de Deus, famintos, tendo contato com pessoas que não têm fome. Aqui foi exatamente o inverso. Eram os jovens que estavam com fome, enquanto o pastor estava acostumado, acomodado à religiosidade. Era sábado, deu 10 da noite, deu 11 da noite, o pastor estava cansado e disse: meu pai, esses jovens não vão embora. Saiu de casa, foi lá e disse aos jovens para encerrarem a reunião e irem para casa, porque ele precisava descansar. Mas os jovens não conseguiam parar de orar, seguiam orando, buscando, e o pastor voltou a ver TV. Ricardo Pereira estava em casa e o Senhor o repreendeu. Os jovens estão clamando por um derramamento do Espírito, e você está aí vendo TV. Aí o pastor foi ao templo, ele mesmo conta essa história, orou um pouco com os jovens, e aí foi mandando que cada um deles voltasse para casa. Mas os jovens estavam caídos no chão, prostrados, e não conseguiam mais se controlar, ou ter as forças, e o pastor começou a tentar puxá-los do chão, levantá-los, chegou mesmo a arrastar alguns deles para saírem do templo. Mas aqueles que conseguiam falar alguma coisa começavam a dizer: nós não podemos parar de clamar até que o Espírito Santo venha. O pastor começou a ficar desesperado, querendo arrancar os jovens dali, quando de repente o Espírito Santo encheu a casa de oração. Fogo de Deus caiu sobre os jovens metodistas. Os jovens começaram a falar noutras línguas. O pastor Ricardo caiu prostrado dizendo: orem por mim, porque eu também preciso do Espírito Santo. Jovens que decidiram importunar os céus, jovens que romperam com suas próprias tradições. Eu também fui muito tradicional no passado. Essa semana eu dizia para uma pessoa: você não tem ideia das minhas raízes. Isso que nós vivemos aqui a cada culto é algo absolutamente diferente da minha formação tradicional. Deus precisou fazer um rompimento muito grande com a minha perspectiva sobre a forma, para que eu desse muita atenção para aquilo que importa para Deus, de fato, que é a essência das coisas. Um grupo de jovens decidiu importunar os céus. O avivamento veio para Cuba. Essa igreja se tornou uma das igrejas mais influentes no país. A oração da fé. A oração que perturba, que teima, que persiste. Até que Deus se manifeste, transformando todas as realidades que para o braço humano são absolutamente impossíveis de serem transformadas. Nós precisamos desse tipo de oração, mais do que nunca. Todos sabemos que a oração do Pai Nosso é um modelo.
A ordem de Jesus após ensiná-la aos discípulos, quando ele diz, vós orareis assim, na verdade, antes mesmo de ensiná-la aos discípulos, vós orareis assim, a ordem de Jesus não pode ser entendida de modo literal. Ele não está ensinando palavras mágicas, porque o cristianismo não conhece palavras mágicas. Isso fica muito claro para nós quando a gente vê que a igreja primitiva ao orar, os textos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, que relatam os momentos da igreja orando, a igreja primitiva jamais repetiu aquelas palavras como se fossem palavras mágicas, palavras poderosas. Eu disse a vocês, não há palavras mágicas, o que há é um Deus poderoso. Quando nós chegamos ao trecho, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se nós não entendermos o sentido real dessas palavras de Jesus, qual o princípio que está ali, nós podemos ser tentados a entender essas palavras como a mais clara expressão de coisa nenhuma. Uma afirmação absolutamente vazia. E aí nós oramos mais ou menos assim, oramos entre aspas, Senhor, se o Senhor quiser, cure a minha saúde. Senhor, se o Senhor quiser, dê-me essa provisão. Senhor, se o Senhor quiser, derrame o seu Espírito. Faça milagre se o Senhor quiser. E com frequência essa é tão somente a oração daquele que duvida, daquele que não crê, porque não espera coisa nenhuma. A pergunta que a gente precisa fazer é, ao não entendermos essa expressão do Senhor, é essa aqui. Quando nós corremos o risco de agir assim na nossa relação com Deus? Quando nós corremos o risco de, em vez de orarmos de fato, orarmos realmente, rasgarmos o coração diante do Senhor, ficarmos à distância, meio que precavidos na nossa relação com Deus, amargando incredulidade e confusão acerca da vontade de Deus e da prática da oração. Quando nós corremos o risco de agir assim com Deus? Em primeiro lugar, a oração do Pai Nosso vai já iniciar dizendo como ou quando corremos esse risco. A primeira resposta já é esta aqui. Corremos esse risco quando não conseguimos ver Deus efetivamente como Pai. Com profundo temor. Nós precisamos abordar este ponto agora. Profundo temor, porque eu não gostaria jamais, o Espírito Santo e eu jamais gostaríamos que a paternidade divina fosse tratada irresponsavelmente, desrespeitosamente, e nós esquecêssemos pensando na paternidade divina, da divindade do Pai. O Pai é divino, e sendo divino é soberano e santo. Dobre-se diante dele todo o joelho e toda língua confesse que ele é o Senhor. Pensemos em alguns conceitos antes de ver alguns textos. O primeiro conceito é este aqui. Nenhum filho erra ao pedir ao seu pai aquilo que deseja, até que o pai revele ao filho o que é melhor naquele assunto. Aos fiéis, que a Bíblia costuma também chamar de santos no Novo Testamento, os salvos, a primeira expressão e primeiro sentimento da oração é Pai Nosso. Essa é a primeira sensação ao orar. Pai. Oh, Pai. Nenhum filho erra pedindo ao Pai aquilo que deseja, até que o Pai revele ao filho o que é melhor naquele assunto. Segunda verdade ou segundo princípio. Numa relação pai e filho saudável, se o pai precisar fazer algo contrário àquilo que o filho está pedindo, ele o fará, sem se ofender com a manifestação respeitosa da vontade do filho. O filho manifestar um desejo contrário à vontade do pai, até que o pai deixe claro, e aqui a gente está falando de uma relação saudável pai-filho, até que o pai deixe claro que ele precisa agir contrariamente àquilo que o filho está pedindo, isso de modo nenhum, a exteriorização dessa vontade por parte do filho, isso de modo nenhum ofende o pai.
Terceiro princípio: se um filho pedir algo e o pai revelar uma vontade não taxativa, e aqui a gente precisa fazer parênteses, toda autoridade legítima tem o direito, por vezes, de ser taxativa. Seja pai, seja mãe, seja patrão, seja líder na igreja, seja líder na escola, seja o que for, toda liderança, toda autoridade tem o direito, eventualmente, de ser taxativa. Volto agora para entendermos o princípio. Se um filho pedir algo e o pai revelar uma vontade não taxativa, não terminante, uma vontade diferente da do filho, e se esse filho tentar negociar, apresentando bons argumentos a esse pai, o pai poderá até mesmo ceder ao filho. Nós estamos introduzindo o tema da oração. Estamos juntos no pensamento? Isso é relação. Um clássico exemplo desses princípios que começamos a ver agora está lá na história de Marcos capítulo 7, versos 25 a 29. Uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, de Jesus, foi e lançou-se aos seus pés. E essa mulher era grega, sirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Aleluia. Outro exemplo é o do próprio Senhor Jesus. A oração dele no Getsêmani não é passiva. Ele está mesmo numa negociação e diz em Mateus 26:39, indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus deixa claro que a vontade dele é diferente da do Pai. E se assenta na mesa para negociar, estando absolutamente aberto para acatar a vontade de Deus, se ela se mostrar uma vontade taxativa. Nós corremos o risco de não orar efetivamente se não formos capazes de ver Deus efetivamente como Pai. E nós também corremos o risco de nos distanciarmos e falharmos na oração, se não entendermos que às vezes o que parece ser algo impossível, algo que Deus não quer até mesmo realizar, aquilo que parece ser uma impossibilidade por vezes é tão somente o teste da fé. Voltemos a essa mesma história da mulher sirofenícia, agora no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 15 vai nos dizer assim: partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, era um grito: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. Ai, que duro. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, manda embora, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, agora é tempo de servir apenas ao povo judeu com os meus milagres e ensinos. Eu não vou fazer nada agora pelos não-judeus. Então chegou ela e adorou. Ao dizer isso, a Bíblia está dizendo que ela estava prostrada no chão, e adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, nem mesmo para o animal de estimação convém dar a comida que está reservada para os filhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher,
grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Preste muita atenção. A mulher serofenícia, Jesus disse: não posso curar tua filha, não irei curá-la. Ela responde: não, Jesus, eu preciso que o Senhor a cure. Jesus diz: por enquanto, só os judeus podem receber meus milagres. Aí a mulher responde: Senhor, isso para ti é tão nada, é tão insignificante que nem dá para chamar de milagre. Permita que eu e minha filha comamos essa migalha do teu poder. É isso que ela está dizendo. Tu és tão poderoso que libertar minha filha à distância, isso para ti é uma migalha. É por isso que Jesus exalta a fé dessa mulher. Ela sabia da grandeza de Jesus. E por causa dessa grandeza, ela persistiu na negociação. Em terceiro lugar, nós corremos o risco de naufragar na oração, se faltar fé, justamente para querermos de todo o coração e, portanto, para pedirmos de todo o coração. Quando a Bíblia fala: ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, se nós pudéssemos resumir a vida cristã, porque noutra frase Jesus vai dizer exatamente isso. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Ele está falando sobre a prática da oração, sobre a persistência da oração. A parábola do juiz injusto e a viúva inoportuna. E Jesus encerra com esse dizer: se nós pudéssemos resumir a vida cristã em uma prática, viver com Deus, viver com Cristo, é ter vida de oração. Servir a Deus de todo o coração, amá-lo de todo o coração, é então pedirmos de todo o coração. É colocar a alma inteira na coisa, é colocar a alma inteira na oração. A oração é por natureza fervorosa. Não existe oração fervorosa, existe oração ou não oração. Estamos juntos? Essa é a natureza da oração. Quando a expressão "seja feita a tua vontade" se torna uma camuflagem da nossa incredulidade, tudo acaba sendo culpa de Deus. E nós achamos com isso que ficamos isentos de responsabilidade. Se não acontecer aquilo que a gente está pedindo, é porque Deus não quis. Não tem a ver com a minha falta de fé. A gente se isenta. O problema é que quem não crê permanece responsável por sua incredulidade. Não dá para a gente camuflar a incredulidade por meio do mau uso da expressão "seja feita a tua vontade". Não dá, porque a incredulidade nos faz responsáveis diante de Deus. E aqui há um outro detalhe importante. Por vezes, Deus demonstra uma vontade dele. E nós somos incapazes, ou nos mostramos incapazes, por alguma incredulidade ou timidez, de apelar a que Ele, naquela mesma situação, manifeste outra de suas vontades. Há casos em que Deus não tem apenas uma vontade a manifestar. Ele tem mais de uma. E com o mero conhecimento de uma de suas vontades, nós abrimos mão da intimidade, do relacionamento e da oração, que é por natureza fervorosa. Estamos juntos? Esquecemos que em certas situações pode haver mais de uma vontade válida, mais de uma vontade possível de Deus. Quando eu e minha esposa chegamos como missionários enviados por essa igreja a Pedro Juan Cavalheiro, no Paraguai, nós vivemos exatamente isso. Fomos para uma praça, oramos, tínhamos 2 propostas da imobiliária, precisávamos escolher qual casa iríamos alugar. Oramos, clamamos ao Senhor e o Senhor nos disse: escolham livremente, tanto faz.
Para nós, aquela foi uma experiência inusitada. Como assim, Senhor? A gente quer te seguir, quer te obedecer, e o Senhor diz: escolham, tanto faz. O importante é vocês cumprirem o chamado, pregar o evangelho a toda essa cidade, onde vocês vão morar, para mim pouco importa, meu servo. Em Êxodo 32, de 1 a 14, se Moisés orasse descomprometidamente, dizendo: se o Senhor quiser, poupa o povo de Israel, certamente Israel seria fulminado. Fulminado. Mas vendo o povo, diz o texto, que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então ali, homem e mulher usavam brincos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a fazer festa, a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, ou seja, sai da minha frente. É o que Deus está dizendo. Deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Essa é a vontade de Deus, amém? É vontade de Deus, é ou não é? É vontade de Deus. Sai da minha frente, Moisés, vou fulminar Israel agora. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Ó Deus, mantém a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, poupando esse povo. Mostra aquela tua outra vontade, que é o perdão. Então, diga comigo, então. Verso 14 de Êxodo 32, então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Leia-se: então o Senhor optou por executar sua outra vontade possível. Em Isaías 38, de 1 a 5, nós temos a história famosa do rei Ezequias. Se ele orasse desinteressadamente, ou se ele não orasse, pior ainda, certamente morreria. Mas a postura de Ezequias, aparece lá em Isaías 38. A Bíblia diz: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede, e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, peço-te,
Lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele está ali em pranto diante do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Em quarto lugar, precisamos ter em mente, ao pensar no tema tão profundo da oração, tão íntimo que é a prática da oração, que é a síntese do ser cristão. Quando o Senhor quiser nos resistir, quando o Senhor quiser nos resistir, Ele fará a ferida, como fez com Jacó. Se o Senhor quiser lutar conosco, Ele vai lutar e pode até nos machucar. Se Deus tiver um plano superior a nosso respeito, Ele poderá por vezes se opor à nossa oração. Mas se Deus encontrar alguém com o coração cheio de temor e fervor, Ele se oporá à nossa oração, eventualmente, para fazer algo maior do que aquilo que pedimos. Deus é o Deus de Jacó. Diga comigo: meu Deus é o Deus de Jacó. A Bíblia diz para nós em Gênesis 32 que Jacó está passando pelo território de Esaú, de Edom. Ele pede a Deus, ele roga a Deus a bênção. Qual é a bênção que ele está pedindo? O texto vai avivar muito o fato de que Jacó estava apavorado. Ele estava com medo imenso, muito, muito medo mesmo. Não dá nem para dizer que era medo, era pavor. Jacó vai saindo da terra de Labão, voltando para a terra de Canaã, passando pelo território de Edom. E ele começa a suplicar a Deus: Senhor, por favor, me protege de meu irmão Esaú, que eu estou muito atemorizado. Mas Deus vai muito além da súplica de Jacó. Jacó vai lutar com Deus pedindo proteção. Porque ele luta com Deus pedindo uma coisa, mas ele pede uma coisa lutando com Deus. E aqui a gente tem a oração da fé. A Bíblia diz que Deus lhe dá um novo nome, a bênção de uma nova intimidade, a bênção dos povos inimigos passarem a temê-lo. E ele só estava pedindo proteção no caminho. Deus deu para Jacó muito mais do que Jacó pedia, porque Jacó lutou em oração. Gênesis 32, verso 22, levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, um ribeiro que de tempos em tempos secava. E nesse momento, então, possivelmente estava seco. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. É o instante em que os bens e a família passam todos, Jacó está sozinho. Ele já tinha visto, e por isso deu nome para um lugar, nessa jornada, de Manaim. Ele tinha visto um exército de Deus, e disse: isso aqui é o exército de Deus. Chamou o lugar de Manaim. Prossegue na jornada em direção à terra do seu irmão Esaú, Edom. E agora, passando o ribeiro, passam todos, ele fica quieto ali, sozinho. Por quê? Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Eles estão duelando mesmo. Durante a noite, Jacó já estava cansado da jornada, mas havia outro trabalho que ele precisava fazer, além de caminhar. Ele contava com Deus para o proteger. E brigou com aquele homem. Quando está amanhecendo o dia, diz o texto, vendo este que não prevalecia contra ele,
tocou a juntura de sua coxa, deu um golpe na coxa de Jacó. Pá! Mas não foi um carinho. O texto diz, deu o golpe ali e se deslocou a juntura da coxa de Jacó. Lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, Jacó responde, não te deixarei, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, príncipe de Deus. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e lhe disse, dá-me, peço-te, a saber teu nome. Meus irmãos, só um detalhe importante, essa luta aqui era a luta pela bênção. Certamente, o que está implícito aqui, certamente Jacó chega àquele homem e diz, me abençoe. O homem diz, preciso ir. E Jacó diz, não vai sem me abençoar. E o pega e começa a luta. É isso que a gente está vendo aqui. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Eu estava pensando nesse texto. Vocês notaram que eu enfatizei o fato de os bens e familiares de Jacó passarem e Jacó ficar sozinho. Nós só sabemos dessa história porque Jacó contou. Ele lutou sozinho com o anjo, e o que ficou visível, presta muita atenção, para os seus familiares e para todos os que o conheceram depois dessa experiência, a única coisa que eles viram foi o efeito da luta e o resultado na vida de Jacó. Ninguém viu a luta, ninguém viu o duelo de Jacó, não havia testemunhas, mas viram um Jacó manco e um Jacó abençoado. É isso que Deus espera que muitos vejam na minha vida e na tua. Não verão o duelo. Muitas vezes não verão o duelo, mas verão os efeitos. Gênesis 35 vai contar para nós sobre a nova relação entre Jacó e Deus depois dessa experiência. Depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família, a todos que com ele estavam, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos, e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que tinham também, que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém, e partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Jacó é agora um homem que combate os falsos deuses, porque ele tem uma nova relação com Deus. Jacó é agora o homem sobre quem a bênção de Deus está, de tal modo que todos à volta dele o temem. O temem. Depois da experiência no Val de Jaboque, não é Jacó o temeroso, são seus adversários. O homem que lutou numa luta que é um emblema da oração da fé. Depois de Jaboque, Jacó e Deus têm nova relação. Quando Deus encontra alguém que luta com ele em oração, algumas vezes Deus dirá um taxativo não. Não. Não, minha serva, não, meu servo, esse não é o meu plano para você. Não cederei à sua vontade nisto, meu filho ou minha filha.
Mas sempre que Deus encontrar alguém assim, que luta em oração, até que Deus mostre claramente qual é a vontade dele, Deus exaltará a fé, Deus colocará seu filho, sua filha em nova posição, Deus dará a seu filho, sua filha nova compreensão. Por vezes, nós apresentaremos a Deus uma vontade diferente da dele. Por vezes seremos atendidos, por vezes não. Em todos os casos, o salvo, a salva, o santo, a santa, o filho de Deus, a filha de Deus, testemunhará e exaltará a bondade e a sabedoria do Senhor. Oração é relacionamento. Em quinto lugar, a atitude de oração ou de adoração no início e no fim da oração do Pai Nosso mantém-nos justamente nessa posição de reverência durante a negociação com Deus Todo-Poderoso. Um bom exemplo, uma boa figura bíblica para essa negociação é a história de Esther. Esther é um símbolo daqueles que se aproximam do Deus Todo-Poderoso, do Deus Supremo, dizendo algo assim, como Esther chega diante de Assuero: tu assinaste um decreto, porém te peço que assines outro. Um exemplo clássico da aplicação desse princípio da negociação, de relacionamento, aparece em Apocalipse. O clamor das almas daqueles que haviam sido mortos por causa da fé em Cristo. Eles estão junto ao trono de Deus e dizem: Senhor, até quando? Senhor, até quando? Até quando não julgarás o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Apocalipse diz que no final a igreja vencerá, os justos vencerão. Mas Apocalipse também nos diz que antes disso, muitos serão vencidos, mortos pela besta. Ainda que nós saibamos, isso foi pregado aqui na série Apocalipse, um grito de esperança. Ainda que nós saibamos que a vitória da besta na verdade não é vitória, porque a Bíblia diz que ela só prevalece contra a igreja depois que as testemunhas concluem o seu testemunho, completam a sua missão. Ora, matar alguém que completou a sua missão não é vitória, é derrota. Então a vitória que está dita ali, na verdade, é uma grande zombaria de Deus. A besta se sente vencedora, mas a igreja cumpre a sua missão até o fim. Isso é o que está escrito ali. Ainda que saibamos isso, voltemos ao que estávamos vendo agora aqui. Apocalipse diz que os justos vencerão. Diz também que muitos deles serão mortos, sacrificados, martirizados pela besta, pelo sistema mundo. Pergunta-se como orar. Nós temos as duas realidades aqui. Nós temos em Apocalipse duas vontades de Deus reveladas: a vitória da igreja e o martírio dela, e o sofrimento. Os santos que orarem a partir dessas duas vontades reveladas dirão algo assim: Senhor, é verdade que a besta vencerá por um tempo, perseguindo e matando, mas ainda que tivermos de morrer, permita-nos causar dano ao reino da besta em nome de Jesus. Mostra a tua outra vontade, que é a igreja cumprindo a sua missão enquanto a besta martiriza. Faz-nos causar dano à besta, Senhor. E ainda, os salvos também orarão dizendo: Senhor, abrevia este tempo de angústia. Apressa-te em socorrer-nos. É o clamor das almas junto ao trono. Até quando, ó soberano e justo Senhor, não vingarás o nosso sangue? Abrevia o tempo do juízo. Abrevia. Interessante, o próprio Deus nos ensinar a orarmos essas coisas. Deus quer relacionamento com seus filhos. Ele não está distante. Ele não quer ser o Deus distante. Eu quero finalizar, queremos
o Espírito Santo e eu, com alguns textos que poderiam ser levantados agora como textos problemáticos, tendo em vista a oração da fé. O primeiro deles está lá em 1 de João capítulo 5, quando a Bíblia diz: se pedimos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Verso 14. Se pedirmos algo segundo sua vontade, a sua vontade, a vontade de Deus, Ele nos ouve. O fato é que João nunca disse que nós saberíamos todos os detalhes. João nunca disse que nós saberíamos todos os pormenores da vontade de Deus, e mais, antes de pedirmos. O problema é que a gente já pressupõe sabermos todos os detalhes da vontade de Deus antes da petição, e isso não está dito no texto. Um dos meios justamente de aprendermos qual seja a vontade de Deus é contarmos para Ele qual seja a nossa vontade. Por vezes, Deus nos dirá o que Ele quer depois de nós pedirmos a Ele o que nós queremos. Isso é relacionamento. É assim, frequentemente, com pais e filhos. Pais e mães confirmam? É isso. Alguém desavisadamente vai talvez dizer assim: pastor, então Deus espera que nós tomemos a iniciativa? Não, obviamente. Se estamos ouvindo essa mensagem aqui, e é Deus quem está falando, então é Ele quem está tomando a iniciativa primeiro. A prova disso é o sermão, é a pregação. Ele é quem, por meio da pregação, tomou a iniciativa de nos chamar para uma relação de intimidade com Ele. Como crerão naquele acerca de quem não ouviram. E Paulo está falando sobre o poder da pregação. Pedirmos algo que não seja a vontade de Deus, antes de Ele revelar sua vontade, não é pecado, é relacionamento. Não é necessariamente pecado, é relacionamento. Mantenhamos em mente o fato de que nenhum filho erra ao pedir ao pai o que deseja, até que o pai revele ao filho aquilo que é melhor para ele naquele determinado assunto. Segundo texto, Tiago 4, verso 3, não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. Ué, a Bíblia é contra deleite. Onde fica então Malaquias capítulo 3, que diz que a terra dos fiéis será uma terra deleitosa, cheia de deleites? Estaria a Bíblia em franca contradição? Tiago então era pró-masoquismo ou pró-destruição da humanidade. A humanidade não pode ter prazer, é essa a proibição aqui. Então você não pode pedir algo que seja prazeroso, só pode pedir se for para sofrer. Vamos levantar a bandeira do masoquismo gospel. Não. Tiago fala daqueles que pedem para contender. A continuação do texto ele vai falar sobre o deleite pecaminoso. Não é simples deleite, não é isso, é o deleite mau. Pede para ostentar, pede para contender, e a isso Tiago vai dizer, isso é pedir mal. A Bíblia não é contra deleites. Ana pediu um filho para lavar sua honra. Ainda que nós olhemos para 1 Samuel capítulo 1 e digamos, olha, ela pediu um filho para consagrá-lo. Não, não foi isso. Ana pediu um filho para lavar sua honra e o consagrou ao Senhor. A gente precisa ser honesto com o texto. Nós olhamos para o texto e achamos, ou tratamos a história como se Ana houvesse pedido um filho já para consagrá-lo. E por consequência teve o seu nome honrado. Não, é exatamente o inverso. Pedimos para o nosso deleite e então damos glória ao Deus de quem vem todas as boas dádivas, todos os dons perfeitos. Sansão pediu água depois de lutar.
Disse: Senhor, vou morrer agora na mão desses incircuncisos. E a Bíblia diz que brota água da rocha. Multidões de enfermos pediram cura para pararem de sofrer. Infelizmente, destes, apenas alguns serviram ao Senhor com seus corpos curados. Mas a verdade é que há uma teologia estranha à Bíblia, que é a teologia que anula a possibilidade de amor próprio. Pelo menos na teoria, ela anula isso. Todo cristão, sabemos, deseja paz, bem-estar, aquilo de que necessita. E quando nós entramos no campo da oração, parece que isso fica proibido. Se nós andarmos por um caminho de legalismo, parece que isso fica proibido, com base numa interpretação equivocada do texto de Tiago, que acabamos de ver aqui, Tiago capítulo 4, verso 3, ou com base em outros textos. Não. Há um outro detalhe importante quando a gente fala de deleites. A oração da fé, ela é agradável a Deus, ela crê na bondade, no poder, no amor de Deus, e esse detalhe não pode ser esquecido, ela guarda enorme diferença ao ser respondida daqueles que pedem e não recebem. Aqueles que pedem e recebem e vivem recebendo são, no dizer de Tiago e no dos apóstolos, implantadores do reino de Deus. Aqueles que pedem e não recebem ou recebem pouco, são descomprometidos com o reino de Deus. E aqui, novamente, alguém diria: mas tem muita gente que não busca Deus e é rica. Muita gente que não busca Deus e é rica. E eu lhes afirmo que nenhum dos que tem muito, sem a glória de Deus, é feliz. Tudo o que o rico que não busca a Deus conquista, aumenta ainda mais o vazio. É mais peso na alma. Por outro lado, tudo que Deus dá aos implantadores do reino traz consigo maior alegria, porque é recebido com ações de graças, é acompanhado de louvor. E aqui eu quero finalizar olhando para o Salmo 127 e depois para Deuteronômio. É recebido com ações de graças. Salmo 127, verso 1, um texto muito amado. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olhando para esse texto, alguém diria: então tudo é vão. A gente não tem que ficar se preocupando com nada, pedindo nada, fazendo nada. Não. Olhando para esse texto, nós precisamos responder às perguntas. Primeiro, o que devemos pedir? Tudo. Até proteção da casa, tudo. O que devemos fazer? Olhando para esse texto, tudo aquilo que nos cabe. O texto não está proibindo a ação. E na nossa cultura fica muito fácil entender o texto se nós invertermos a construção de negativa para positiva. Olha só, se o Senhor edificar a casa, na nossa cultura talvez fique mais fácil de entender assim: se o Senhor edificar a casa, com proveito trabalham os que a edificam. Se o Senhor guardar a cidade, com êxito vigia a sentinela. Se a glória do Senhor estiver ali, o que fizermos valerá a pena. Não é um convite a não fazermos nada. É um convite a fazermos se Deus estiver ali. Portanto, ore e vá. Ore e trabalhe. Ore de novo e haja. Porque Deus quer nos fazer transbordar de todo bem. Todo bem. Ore persistentemente. Ore como Jacó. Ore como Moisés, como Ezequias e como tantos outros. Lute com Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó,
que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir, e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou dar a vossos pais e a sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente e a regavas com teu pé, como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás águas, terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. E será que, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão, e o vosso mosto, e o vosso azeite, e darei erva no teu campo aos teus animais, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos, que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. Lute, e louve, e exalte com ações de graças. Por favor, fique de pé no seu lugar.